E aí galera, beleza? Bom, tô aqui em Paris, no hotel do lado do aeroporto, aqui indo para São Paulo já, que eu tenho muito trabalho para fazer em São Paulo. Peguei um período de férias aqui com a minha esposa e com os casais amigos nossos, foi legal pra caramba. A gente foi esquiar, foi passear em Amsterdã, conhecer Amsterdã, que por sinal, uma das cidades mais legais que eu já vi no mundo, cara. Cidade com sei lá quantos por cento, mas muitos, assim, 80, 70% da população toda andando de bicicleta, moderna pra caramba, muito legal, vale a pena conhecer, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vale a pena. A gente veio no aniversário do Neymar também, que foi bacana pra caramba, a festa do Neymar foi muito top, ele sempre recebe a gente muito calorosamente, então foi irado. E aí no meio, no finalzinho, né, pra chegar no assunto do vídeo, no finalzinho da viagem, que eu tô já prestes a embarcar daqui a pouco pro Brasil, eu vi ontem, domingão, uma comoção aí nas redes sociais e tudo mais. E aí quando eu abri meu Instagram para ver as mensagens, estava lotado de mensagem falando sobre o podcast do Forbet, né, da galera do Forbet. E o quão isso gerou problema, quais foram as interpretações e tudo mais. E eu no papel de ser jogador de pôquer, adorar o esporte, como esse assunto bate no pôquer, né? Tá dentro do pôquer, dentro da comunidade de pôquer. Eu já vivi muita coisa na comunidade de pôquer e já vivi muita coisa na minha vida também. Além disso, além de ser pai, além de ser marido, além de ser apaixonado pelas minhas filhas e pela minha esposa, eu acho que às vezes quando a gente tem a oportunidade de falar desse jeito que eu tô falando aqui no vídeo, a gente acaba ajudando, a gente não acaba prejudicando, a gente acaba ajudando mais pessoas ao debate, assim, promovendo o debate para mais gente, promovendo o debate, promovendo a conscientização, promovendo os reais fatos, né, como realmente a sociedade pensa, e aí quando a gente expõe esse tipo de coisa, a gente abre caminhos para mudança. Eu acho que essa é a única forma de se mudar algumas conscientizações de massa equivocadas que aconteceram durante a história. Debatendo a informação, levantando o tema, falando sobre. A gente pode também optar por ficar quieto, a gente pode optar por não falar nada e deixar o barco rolar. Na maioria das vezes não falar nada não é uma opção, mas às vezes você fala dentro do seu próprio ciclo só, né, da sua família, dos seus amigos. Mas no meu caso, como eu não sou celebridade, nem tenho milhões e milhões de seguidores, mas dentro do mundo do poker tem um bom número de seguidores, uma boa carga de pessoas que seguem. Se segue, a tendência é que queira ouvir, né? Que queira ver qual é o seu tipo de posicionamento e aí usar parte do que você fala ou para te criticar, ou para te elogiar, ou pelo menos, ou o melhor dos sentidos seria para levantar debate nos próprios grupos que vocês fazem parte. Então isso seria legal pra caramba. Primeiro, antes de falar sobre o podcast em si, né, sobre as falas que a gente viu ali, o que a gente ouviu, eu quero deixar bem claro que eu não consegui ouvir o podcast inteiro, porque como o pessoal que fez acabou tirando do ar, eu acabei recebendo um monte de mensagem de um monte de amiga minha, como a Luísa e outras mulheres, e foram me mandando pedaços assim do podcast. Então eu fui vendo por pedaços, ou seja, obviamente dá para entender o contexto geral, né? Não precisa de muito para entender o contexto geral, mas não dá para saber assim em detalhes, né? Ponto a ponto eu acabei não sabendo, mas eu vi bastante coisa, vi também em alguns sites a conversa transcrita e tudo mais, então dá para entender. A segunda coisa eu sou muito amigo de algumas pessoas, do Sketch, por exemplo, que é um cara que tava dentro do podcast. Sou muito amigo dele e muito amigo do Crema, pessoas que eu gosto, que eu tenho um carinho muito grande, pessoas que eu considero muito inteligentes, muito bacanas. E das outras pessoas que estão ali eu não sou amigo, assim, não tenho relacionamento, não conheço. O Júlio eu conheço, sempre se mostrou um cara muito bacana, muito sensato, mas não tenho amizade, assim, nunca parei para trocar muita ideia. E a outra pessoa que estava lá também, que eu não lembro o nome exatamente, mas não conheço, assim, exatamente, não sei nem quem é, não sei nem, parece que a pessoa tem um podcast, mas nunca ouvi. Então essa é a segunda coisa que eu queria deixar claro, né? A terceira coisa, eu acho que, aí já entrando no debate sobre o podcast, né, sobre o assunto, é, pode parecer que não, eu não quero ficar fazendo de um limão uma limonada, entendeu? Mas eu acho bom, cara, que tenha acontecido isso, cara. É bom, porque é assim que a sociedade pensa mesmo no Brasil, tá ligado? E em outros lugares do mundo. É assim que é na vida real. Na vida real, as pessoas, homens, quando falam, têm uma tendência muito grande a ser machista de verdade, a ser
a ser protecionista dentro dos seus conceitos de macho, ou de homem, ou contra a mulher. É assim que funciona. É triste falar isso, mas não precisa de muito. Assim, é difícil uma mulher ser inserida num contexto de um grupo só de homens para ouvir o que eles estão falando, né? Quais são as piadas, quais são as brincadeiras. Mas é assim, cara, infelizmente. E aí, quando acontece uma conversa que nem essa num podcast, que pareceu ali pra mim, nos poucos trechos que eu vi, pareceu uma conversa de bar, né? Pareceu um bate-papo de boteco, assim. É, é melhor que saia, né, no podcast. Porque a conversa de boteco sem ser um podcast seria essa mesmo, seria esse tipo de papo. Então, pelo menos quando ela vai pro podcast, ela abre espaço para homens e mulheres conscientes, né? Pessoas que queiram ajudar o planeta a chegar num estágio melhor do que ele está, possam debater, não que ninguém não saiba, que tem alguém que não saiba que seja assim, mas estou falando assim, o ato de se ter um tipo de conversa dessa e o ato disso ser exposto acaba sendo bom no final das contas, porque se ele não é exposto, fica, você imagina isso num volume gigante, né? Ou seja, ninguém expõe nada, ninguém fala nada, todo mundo fica falando em conversa de bar e não sei o quê, e na hora que estão homens e mulheres todos vivendo em conjunto, em comunidade, fica um falso moralismo ali, um teatro, e o que não é legal, não é bom para a comunidade, não é bom para a sociedade em geral. Então, o ponto que eu acho é, ainda bem que aconteceu isso, ainda bem que é exposto um tipo de coisa que nem essa. O fato de ser dentro do poker tem algumas implicações de verdade, mas também não acho que seja o mais importante, porque a sociedade é desse jeito, tá ligado? É triste desse jeito. E aquilo ali foi triste, cara. Foi triste demais. É muito ruim eu ser pai de 2 meninas, ser marido da Paula, filho da Cleide, e ouvir coisas daquele tipo. É claro que tem algumas falas de algumas pessoas que são piores que fala de outras pessoas, mas no geral, mesmo as pessoas que não falaram nada, perderam a chance, né, de não falar nada, perderam a chance de não se posicionar de um jeito bacana. Não dá pra saber se perdeu a chance porque simplesmente não quis criar conflito, que tem muita gente que é assim também por personalidade, o que é completamente normal, ou se não enxergou, né, a oportunidade de numa grande vertente de alguém falar uma asneira daquela ali, ou várias asneiras que nem foram faladas, alguém não colocar um contraponto firme e inteligente, né, falando que tipo de caralho de merda que vocês estão falando, cara, onde vocês estão tirando tanta bosta pra falar desse jeito, tá ligado? Perderam a chance de falar. Quem perde a chance não está sendo culpado de nada. Eu não tô aqui pelo menos para julgar, para ficar criticando, não. Eu acho que todo mundo que está ali errou, todo mundo que está ali mandou muito mal. Eu já errei na minha vida também e nem por isso eu deixei de tentar evoluir, tentar ser uma pessoa melhor e tentar fazer as coisas certas. E eu acho que as pessoas que estão ali que fizeram esse tipo de erro têm que fazer a mesma coisa, tem que fazer uma autoavaliação e ver se realmente são coisas que foram ditas ali que você acredita, você está muito equivocado. No âmbito de você discutir homem e mulher, vamos falar pelo prisma do poker, né? Coisas que são indiscutíveis. Na minha opinião, eu acho que não é opinião, né? É estatística. Tem muito mais homens jogando poker do que mulheres, isso é indiscutível. Por que tem muito mais homens jogando poker do que mulher? Eu não sou sociólogo, nem cientista social, nem nada disso para ter uma resposta absoluta. Mas eu vivo do poker há 16 anos e eu vejo que o poker é um esporte que atrai muito mais homens do que atrai mulheres. Ah, mas atrai muito mais homens do que atrai mulheres porque homens são muito mais inteligentes do que mulheres? Chega a ser bizarro falar um negócio desse. Tem uma coisa que aconteceu ali no podcast que é engraçada, tá ligado? Que eu fico debatendo às vezes com os amigos meus, assim, amigas também. O cara pegar e falar uma groselha gigantesca, e aí ele virar e falar que, não, mas eu provo cientificamente isso, mas eu não provo porra nenhuma em nada, só que, tipo assim, essa ferramenta vocal, ela é usada em vários debates, principalmente, na grande maioria das vezes, com pessoas que não têm inteligência o suficiente para debater qualquer coisa. Então, para ela se fazer valer do ponto dela, que é um absurdo, ela pega e fala que tem alguma solução, né, num universo do Google, né, que pode aprovar, pode validar, chancelar aquela asneira que ela está falando. Então, é óbvio que não tem mais homem que joga poker do que mulher, porque homem é mais inteligente que mulher. Basta uma micro pesquisa que você vai fazer em cenários como o próprio Google, você vai achar milhares de exemplos de homens muito inteligentes
atestando que convivem com mulheres muito inteligentes. Você vai ver soluções de mulheres no mundo muito inteligentes. Você vai ver países sendo governados somente por mulheres muito inteligentes. Você vai ver caras como Obama, por exemplo, falando que mulher é infinitamente melhor líder do que homem. Você vai ver milhões de casos, ou seja, tem milhões de mulheres burras, milhões de mulheres inteligentes, milhões de homens burros, milhões de homens inteligentes. Porém, eu sempre gostei de ver a vida por esse prisma, né? O prisma é tipo assim, por que a gente está discutindo homem e mulher? Mas depois de uma certa idade, e eu acho que isso é bom, a idade traz de bom, você começa a meio que cagar e andar, sabe? Para o que as outras pessoas vão julgar de você ou não, você fala e você faz o que você acha que você tem que fazer. A idade vai trazendo isso. Eu tenho 45 hoje, vocês, se são menores, vocês vão ver isso daí com o tempo acontecendo. Eu sempre pensei que assim era a melhor forma de se pensar. Que era tipo assim, mas por que a gente tem que debater homem e mulher? Por que a gente tem que debater negro e branco? Mas isso é um pensamento de quem é homem e branco, que nem eu sou, entendeu? Porque quando você é mulher, ou quando você é negra, ou quando você é negro, ou quando você faz parte de algum tipo de grupo e que sofra algum tipo de preconceito de alguma forma, você entende o mundo por um prisma diferente do que eu entendo às vezes. E eu percebi isso conforme a minha experiência foi acontecendo, minha idade foi chegando. Não adianta tratar o mundo de forma igualitária. Não tem como, porque se você tratar o mundo de forma igualitária, ele vai simplesmente andar no caminho que ele anda. E é o caminho de uma bosta, tá ligado? É uma merda de caminho. Porque as pessoas sim são preconceituosas, sim, as pessoas são machistas, sim, as pessoas são racistas. E aí não adianta só você ter a oportunidade de ser um corpo vivo nesse planeta e simplesmente falar, não, pô, não existe diferença. Não adianta, você tem que combater, você tem que realmente falar quando pessoas fazem merdas, tem que realmente falar quando alguém está sendo racista. Você não tem que julgar, bater, xingar, nada disso, mas você tem que se comunicar com o mundo para que isso aconteça cada vez menos e que as pessoas pensem cada vez mais e refaçam as suas formas de ver o mundo, porque somente um cara que nem esse cara que participou do podcast, que eu não lembro o nome dele, acho que é Beto ou Bento, sei lá, alguma coisa assim, somente um cara que nem esse, fazendo o mínimo esforço de reativar sua mente de algum jeito mais proativo e mais inteligente para rever seus conceitos, que faz com que realmente você esteja mudando o mundo, com que realmente você esteja mudando algumas peças, para que um cara desse não ofenda uma mulher, ou não deixe uma mulher num cenário ruim, ou não agrida de forma intelectual ou verbal uma mulher como ele fez aí num podcast que nem esse, né? Porque é muito vergonhoso, é muito triste para uma mulher. Eu não sou mulher, mas eu consigo imaginar que é muito triste uma mulher ouvir uma bosta dessa, ouvir um imbecil desse falando um negócio desse. E aí isso ofende quem tá do outro lado. E aí as pessoas que são ofendidas, elas se sentem de diversas formas. Tem pessoas que se ofendem e foda-se, caga e anda e toca a vida e faz as coisas acontecer e põe pra frente. Tem pessoas que se ofendem e se diminuem às vezes, e se aquietam, se escondem. Tem pessoas que se ofendem e entram em depressão e ficam mentalmente afetadas. Mas tudo isso gera da pessoa que se ofende. E quem ofende são caras que nem esse. Então, é muito bom que a gente faça esse movimento de a gente falar e não simplesmente falar, pô, tudo tem que ser igual, todo mundo é igual. Não adianta, infelizmente não adianta. Você tem que ir a favor do falar, do contestar, do criticar, para que a pessoa faça um autoconhecimento, porque é óbvio que um cara que nem esse, o primeiro estágio do pensamento dele, né, vai ser olhar um vídeo que nem esse e vai falar assim, e você não joga porra nenhuma, e você que é gordo, e você que, sei lá, vai falar qualquer outra coisa que é o normal de um cara desse falar. Mas também tem a chance do cara olhar e falar, caralho, velho, porra, uma frase dessa não é uma questão de ser polêmica, não é isso. Polêmica, tem um monte de polêmica na vida que você pode abrir. É a questão que você está ofendendo outras pessoas, outros seres humanos que nem você, cara. Outros seres humanos que vivem no planeta que você vive e que não precisam sair do seu preparo mental. Alguma conexão que gere fala e que você machuque outras pessoas. Porque desse jeito, primeiro, porque não tem a mínima razão de ser. Está completamente equivocado. Segundo, que você está sendo um agente ultra negativo na vida das pessoas, na vida do planeta. Então você não precisa fazer um negócio desse. Então, às vezes, a gente falando desse jeito, a gente pode mudar a concepção de pessoas que pensem desse jeito. E aí façam acontecer. Outro lado que eu acho que é importante citar desse caso
as mulheres, e eu vi um monte de mulheres se manifestando, casos que nem esse servem para vocês demais, eu acho. Vocês às vezes olham por um prisma que eu também olharia, sendo mulher, que é o prisma de raiva, né? Não sei se a palavra certa é raiva, mas tipo assim, indignação, pô. Caralho, mas que cacete, que imbecil, como falar uma parada dessa, não sei o quê. Sim, beleza, mas isso é muito raso, eu acho, entendeu? É a hora, realmente, quando acontecem coisas desse tipo no mercado em que você está, no setor que você está, na comunidade que você está, é a oportunidade que você tem de realmente debater, realmente postar, realmente falar, realmente se manifestar, realmente abrir conversa, realmente provar que você é ultra preparada para debates, para discussões, para coisas desse tipo. Se você quebrar em micro grupos, você vai ver que sempre tem esse tipo de coisa em todos os setores, mas os setores mais pesados da sociedade é realmente essa história do machismo, a história do racismo e não sei o que, são coisas muito grandes, então não tem solução isso de curto prazo, ninguém vai solucionar um problema desse, ninguém vai falar assim, pronto, agora a sociedade mudou. Não, hoje realmente, isso é uma questão de construção de centenas de anos, então só se muda coisas que nem essa no longo prazo quando você realmente se manifesta. Então, quando acontecem coisas desse tipo, transforma raiva em indignação e realmente contestação, em realmente falar, em realmente mostrar o poder feminino que é gigantesco, tão grande quanto o poder masculino, a ponto de se posicionar, entendeu? Então, eu digo isso porque eu vejo muita mulher muito inteligente abrindo um debate muito legal, mas também vejo alguém esperneando, sabe? Xingando só por xingar e batendo só por bater. Não adianta, mas eu entendo que seja um efeito colateral. É um efeito tipo assim, quem tá sendo ofendido, quem tá tomando tapa na cara, acaba reagindo de algum jeito. Eu entendo, eu só tô provocando que talvez fazer bons textos, fazer bons vídeos, criar bons debates, criar bons grupos de discussão entre vocês ou com homens e da forma que vocês acharem que é melhor, é muito legal fazer isso. E aproveita a oportunidade que nem essa para fazer coisas desse tipo. No poker não vai mudar isso tão cedo. No poker não vai ter 50-50 homem e mulher tão cedo. Só vai acontecer isso, e é muito legal que aconteça isso, conforme as mulheres do poker se manifestam de verdade como se manifestarem em casos que nem esse. E isso é do caralho, isso é legal pra cacete, entendeu? Porque daí realmente a coisa tá sendo provocada para uma mudança, para uma mudança positiva. Se você achar que isso daí causa algum tipo de mudança negativa, esquece, porque é assim que é. É assim que é. A grande maioria das pessoas são sim machistas, são sim preconceituosas, e me dói falar isso, cara, mas num país que nem o Brasil, onde a educação é tão escassa e tão falta para tanta gente, é maior ainda. Eu não tô falando isso para me gabar que eu viajo o mundo inteiro, ou que eu moro fora do país e tudo mais. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Eu sim moro em outro país hoje em dia por força natural do meu trabalho, das coisas que eu estou envolvido e tudo mais, das oportunidades que eu tenho. A minha profissão também de jogador de poker demanda que eu viaje muito, que eu esteja em vários países durante o ano. Eu viajo 7, 8 meses do ano. Então me dá a chance, é um dos maiores patrimônios que eu tive na minha vida, me dá a chance de conhecer muitas comunidades. É claro que tem machista, tem racista, tem gente burra, tem coisa ruim no mundo inteiro. Mas o Brasil tem uma tendência maior a ser esse país conservador, esse país regido por demandas meio radicais em torno de machismo e de, sabe, desse tipo de coisa, e que só se combate falando, e discutindo, e abrindo informação, e abrindo discussão, e contestando quem está falando. Eu acho que é realmente desse jeito que as coisas acontecem. Então não perde a chance, mulherada, não perde a chance de fazer isso. Como que por coincidência, né, você vê um título da Carol Dupré, por exemplo, porra, é do caralho. No mesmo dia que sai o debate, a mulher vai lá e crava o KSOP, um negócio muito bacana, e bateu lá em 140 pessoas e acabou sagrando-se campeão. Mas assim, é mais do que isso. As palavras dela, quando ela deu a entrevista, se eu não me engano, para o Mundo Poker, eu acho, ela deu uma entrevista que é muito legal, cara. Ela falou assim, cara, eu vi até o debate que tava rolando, mas eu resolvi focar na minha performance, no meu jogo, na minha capacidade. Eu fui lá e tomei a decisão de foco, exerci e cravei. E aí é muito legal, e essa vitória é para todo mundo, para todas as mulheres que fazem a mesma coisa e que querem provocar de um jeito que é o mais importante de se provocar. Cravando, ganhando, jogando, estudando, evoluindo.
Aí não tem discussão, não tem quem discute, entendeu? Não tem muito o que fazer. Agora, se um time de pôquer tem menos mulheres do que homens, se um torneio de pôquer tem menos mulheres do que homens, isso não vai se arrumar tão cedo, não vai se equilibrar tão cedo. Não acho que tem alguma solução mágica para isso daí acontecer. É simplesmente da forma que é, e somente debates como esse, somente discussões como essa é que vai fazer com que a gente evolua. De novo, para finalizar, então, eu acho que a galera vacilou, os caras são meus amigos ali, que é o Sketch, que é o Crema, que são as pessoas que eu gosto, perderam uma chance muito grande, vacilaram, perderam uma chance de abrir um debate muito bacana e muito saudável, que poderia fazer parte de uma discussão muito diferente da que está rolando hoje. Não aconteceu. Uns foram muito equivocados no seu posicionamento, concordando com coisas absurdas que não deveriam ser concordadas, ridiculamente, na minha opinião. Outros acabaram se omitindo e não aproveitando a chance, porque faz parte. Fica o meu apreço demais pelo Sketch, pelo Crema, que são pessoas que eu gosto demais e vou continuar gostando, isso não muda nada. E tomara que a gente tenha a oportunidade de debater coisas que nem essa que a gente está debatendo ao vivo, pra gente evoluir todo mundo. É capaz que eles tenham pontos muito legais dentro de um debate diferente do que aquele ali, porque ali também teve uma situação um pouco esquisita, assim, de um cara não deixar o outro falar e tudo mais, o que não alivia nada não, eu acho. Mas sei lá, às vezes pode ser colocado pontos que não foram colocados meio naquela conversa de boteco ali, mas não tem muita saída, né? O que foi feito, as discussões foram feitas, e agora tirar proveito em torno de um debate maior e de você conseguir provocar coisas mais legais depois de uma cagada gigantesca, que nem essa que foi feita. Mais que isso, eu sei também que tem gente que às vezes olha um vídeo e fica criando uma expectativa. A pessoa não quer criar expectativa do que você vai falar, né? Ela quer criar expectativa de quem você vai xingar, ou de quem você vai agredir, ou de quem você vai transformar a vida em miserável, entendeu? Eu não sou agente disso. Então, se você acha que eu vou pegar, inclusive, o cara lá, que é o cara que falou um monte de merda gigantesca, caramba, que eu vou ficar batendo no cara, o cara, filho da puta, esquece, não é isso. O cara tem a opinião dele, triste, mas é a opinião dele, e torço para que ele promova mudanças internas, o que eu sei que é muito difícil, depois que o ser humano ele vai se construindo, é muito difícil ele mudar alguns posicionamentos meio radicais que as pessoas têm. Eu tento fazer isso na minha vida o tempo inteiro, tento ser uma pessoa melhor e tento mudar coisas que eu sei que não estão engajadas com o que eu acredito que o planeta deva merecer. Mas, às vezes funciona o meu plano, às vezes eu também me equivoco, mas eu não vejo como as pessoas fazem isso com tanta facilidade. Então, tomara, torço para que bata esses 4, 5 altos no River aí e as pessoas tenham um posicionamento diferente. De resto, eu também acho que não vale a pena ficar crucificando ninguém, nem ficar, sabe, provocando uma avalanche em pessoas e, sabe, massacrando pessoas. Não tem necessidade de fazer isso. A única coisa que eu acho que dá para aproveitar bastante essa oportunidade para a gente debater, para a gente construir coisas positivas, para a gente promover mulheres na forma que elas merecem. Porque isso que aconteceu, de fato, a palavra que eu acho é uma injustiça, né? Esse tipo de comentário, além de ser babaca, além de ser sem sentido, ele é injusto. Porque ele não é justo, não é certo, não é correto, não é científico, não tem dados que falam nada disso, muito pelo contrário, todos os dados provam que as coisas são completamente diferentes dessas que foram faladas. Todas as grandes pessoas, os grandes pensadores, eu vi uma coisa que eu até dividi com vocês, eu vi uma palestra um dia desses, de um cara de uma universidade do Canadá, depois qualquer coisa eu posto o link para vocês, mas o cara falando assim, por que a palestra dele era se homens eram mais inteligentes que mulheres ou mulheres eram mais inteligentes que homens. E ele conta um histórico assim do planeta, né, de como se chegou a essa diferença. E o relato dele é que essa diferença é única e exclusivamente derivada da força física. Sim, homens são mais fortes fisicamente, no geral, estatisticamente, né, na média, do que as mulheres. E isso, historicamente, foi construindo, foi ofuscando algumas partes, o que fez com que nessa história de planeta, esse ofuscamento de um lado e o controle do outro lado, que é dado pelos homens em diversas circunstâncias, criou uma habilidades, skill sets mesmo diferente para cada um. Então, mulheres realmente ficaram muito mais propícias a alguns tipos de skill
e homens a outros tipos de skill. E que a provocação que ele faz no final é que, tipo assim, isso foi como foi. E olha onde nós chegamos, né? Olha como está o planeta hoje, olha como está o mundo hoje, e de repente, quando as coisas começaram a se equilibrar, onde a força física começou a não fazer tanta diferença, e essa regra começou a mudar, ou seja, mulheres tomando poder político, mulheres tomando poder corporativo, mulheres tomando poder, como na Finlândia, que eu volto a falar, um país que foi ou é governado só por mulheres, entre outros países do mundo que as mulheres fazem um papel gigantescamente importante. Olha como está mudando o resultado final dessa curva que estava numa formação ruim. Então, tipo assim, é só pesquisar um pouco, é só estudar um pouco, que qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de arrogância ou machismo cai por água abaixo. Então, o que a gente tem que fazer é isso, tem que se manifestar, estudar, falar, debater e realmente combater qualquer tipo de machismo, mas combater de uma forma inteligente, não combater de uma forma que você não gostaria que fossem colocadas as coisas para você. Então, não estou aqui para massacrar ninguém, não estou aqui para xingar ninguém, estou aqui só para lamentar que amigos meus fizeram uma cagada gigante, e que vai ser consertado e o tempo passa, mas que abre uma janela de oportunidade muito grande para a gente debater coisas que são muito legais para promover o bem da humanidade, o bem do planeta, o bem de homens e mulheres. Eu, como pai de 2 filhas, como marido, como cidadão, como jogador de pôquer também, vou continuar fazendo a minha parte, vou continuar torcendo para que o mundo siga caminhos diferentes desse, e fica o meu repúdio a qualquer tipo de manifestação que foi colocada dentro do podcast ou dentro de qualquer outra situação que mostre machismo, que mostre arrogância ou soberba do jeito que foi colocado desse jeito. Para mim é inaceitável e nunca vai ser nem tolerável, assim. Se eu tô numa conversa dessa, eu sou o primeiro a reagir e vou pro pau, não tem discussão. O pau que eu digo é debatendo, né? Não vou brigar com ninguém. Tá certo? Mas é isso, galera. Obrigado, desculpa a falta de vídeos e a falta de conversas com vocês no dia a dia. Inclusive vou abrir um vídeo agora no Instagram ao vivo aqui para falar sobre isso, mas eu volto ativo agora, acabou as férias, volto ativa e vocês vão ver bastante coisa aí nas redes sociais sobre poker e sobre fúria e sobre tudo mais, tá bom? Valeu, pessoal, grande abraço, beijão para todo mundo.